entre quem sou eu e quem me chama, eu acho que o lugar que me interessa, onde eu tô, é no entre-lugar, né? Na verdade, eu acho que está todo mundo no entre-lugar, porque essa ideia de achar que a gente está ou de um lado ou de outro, num lado que exerce poder sobre o outro, ou no lado daquele que está sempre submisso a alguém ou alguma coisa, isso na verdade é uma ilusão. Acho que tem muita gente que tem estudado essa questão do poder, e quando a gente não pensa mais só exclusivamente em poder institucional, em relações de poder, assim, quando você está no colégio, ou quando você está na prisão, ou quando você está no manicômio, que eram os lugares estudados, por exemplo, pelo Foucault, né? Quando a gente pensa nas relações pessoais, a gente está sempre no entre-lugar, porque tem sempre uma ambivalência. Então, entre aquele que manda e aquele que obedece, eu acho que, na verdade, essas não são ações assim unívocas. Não tem ninguém que manda em todo mundo e não tem ninguém que obedece todo mundo, né? Então, cada vez mais eu acho que a gente vai percebendo isso, que a gente se constrói mesmo quando a gente está nas situações mais precárias, mais amarradas, que é como se a gente não tivesse voz, vontade, não pudesse realizar os nossos desejos. Eu acho que ainda assim a gente se constrói. Então, se você me perguntar qual é o meu lugar, eu acho que o meu lugar é o lugar de todo mundo, que é esse lugar do entre. Num mundo em que não tem mais as categorias já estabelecidas, dadas, e que cada vez menos a gente consegue colocar rótulos nas coisas e nas pessoas para dizer qual é o lugar de cada um. Bom, a gente sempre fala do lugar onde a gente está. Então, essa ideia de que, falando da sua aldeia, é provavelmente o lugar de onde a gente fala melhor e que a gente pode falar para mais gente, isso é verdade. Eu concordo completamente. Eu acho que não tem como ter um olhar imparcial. Então, a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente descreve o mundo, depende de onde a gente está e depende do nosso exercício de leitura. Então, daquilo que a gente está habituado a pensar e da maneira como a gente usa a linguagem. Mesmo que não seja só a linguagem verbal, da maneira como a gente se comunica com os gestos, com as pessoas. Agora, o cuidado que a gente tem que tomar com essa ideia de aldeia em relação ao resto do mundo é que a aldeia nunca pode se fechar em si mesma. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa noção do local, mas que não é um local impermeável ao fluxo das informações no mundo. Então, se a gente pensar em termos de subjetividade, que é como você está me perguntando também, essa ideia de uma subjetividade fechada num sujeito e que só dá conta das questões do sujeito, essa é uma utopia que eu acredito que não tem mais lugar para isso no mundo. Então, mesmo se a gente pensa, por exemplo, no caso dos artistas, que estão lá no seu mundo de criação, na sua subjetividade, para organizar um discurso, uma obra para colocar no mundo, eu acho que a gente vive um momento em que você precisa refletir qual a importância disso. Porque algumas questões muito próprias que a gente tem, elas são boas para a gente guardar em casa. A gente não precisa necessariamente compartilhar com ninguém. Então, eu acho que a gente vive um momento em que é interessante não pensar só na questão da autonomia, do isolamento, da subjetividade própria de cada um, mas pensar também o que interessa compartilhar. Eu gosto muito de estudar ciências cognitivas e nunca se falou tanto nesse tipo de bibliografia numa coisa que se chama neurônios espelho. Os neurônios espelhos são aqueles responsáveis pela empatia, pelo aprendizado, pela comunicação com o outro. Mas um tipo de comunicação que não é essa, eu digo só o que me interessa. Mas você comunica na medida em que você consegue perceber o que acontece com o outro em você mesmo. E é isso que tem me interessado mais nesse momento. Acho que a gente vive um momento em que o coletivo, algumas vezes, precisa ser mais importante do que o individual.
E a gente não está muito habituado a pensar dessa maneira. A terceira margem do rio é a mediação. É a possibilidade de criar pontes, deslocamentos, é a possibilidade de comunicação. Se não tem terceira margem, não tem comunicação, porque aí a gente fica aprisionado numa polaridade. Eu e o outro, desse lado e daquele lado, esse lugar e o resto do mundo. Então, a terceira margem é essa metáfora sempre da mediação, é aquilo que possibilita o estar para alguma coisa ou alguém. Então, é o que abre o espaço mesmo comunicativo. Essa terceira margem, ela pode ser metafórica, então a gente pode, assim como no texto, né, do Guimarães, ela pode ser uma metáfora poética, mas o mais interessante é usar a terceira margem na vida da gente, não só na construção poética, mas no nosso dia a dia, porque é o que possibilita o nosso deslocamento também. Então eu estou falando de um deslocamento que é a gente sair dos nossos hábitos do pensamento, sair dos aprisionamentos culturais que a gente tem e a possibilidade de testar o olhar de uma outra maneira. É claro que para isso a questão da tradução é uma chave importantíssima, né? Eu estudei essa questão da tradução muitos anos atrás com um poeta também, que era o Haroldo de Campos, poeta e tradutor, e o Haroldo dizia, todo processo de tradução é um processo de transcriação, porque na medida que você traduz uma língua, traduz um poema, traduz uma pessoa, você recria essa pessoa, você transcria aquelas ideias. Não tem possibilidade de fazer uma tradução como a gente imaginava a tradução do dicionário, olhando palavra por palavra. E quando a gente pensa em tradução de gestos, traduções de universos simbólicos, de lugares, de estratégias, é isso também. Então a gente recria todo mundo na medida em que a gente traduz. E a comunicação só funciona dessa maneira, não tem outro jeito. A gente traduz porque é da nossa natureza biológica traduzir. Somos seres de linguagem, então é isso que a gente faz. E a gente faz isso mesmo quando a gente não fala, porque a tradução ela acontece internamente no corpo. E é isso que possibilita a gente criar aproximações ou distanciamentos no mundo. Então, por isso que acho essa metáfora da terceira margem muito interessante, porque ela pode fazer a gente mudar de lugar mesmo quando a gente está parado.